Vamos ler e diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo próprio diabo. Quem que tenta, irmãos? É Deus quem tenta? Quem tenta é o diabo. Deus permite que a gente passe por provação, amém? O crente pode passar por tristeza? Pode. O crente pode passar por angústia? Pode. O crente pode passar fome? Pode. O crente pode querer matar? Pode. Pode até querer matar, mas não pode matar, né, irmãos? Mas quem tenta é o diabo. Deus permite que nós sejamos provados, e a provação é algo, né, para que traga o crescimento, é o que a Bíblia diz. Mas vamos continuar, né? Nada comeu nestes dias ao fim dos quais teve fome, né? Então disse o diabo a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus disse: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para o lugar mais alto, num instante, e mostrou todos os reinos deste mundo. Irmãos, estava pensando, toda vez que eu leio esse texto, eu assim, foi uma coisa muito louca, né? Como que Satanás mostra para Jesus todos os reinos do mundo de uma vez só, num instante? Era um negócio que eu e você não conseguimos entender, né? Porque é algo, uma realidade assim. Imagina você conseguir ver todos os reinos do mundo num instante, né? E aí Jesus disse, né? Aí Satanás disse, né? E disse, versículo 6: eu lhes darei todo o poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Terceiro, versículo 9, terceira tentação. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daí para baixo, está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 13: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. É interessante que o diabo nem foi para muito longe, né? Ele só se afastou de Jesus para num outro momento, talvez, a Bíblia não fala, né, tentar voltar a tentar Jesus. Mas irmãos, deixa eu orar pela sua vida, né, pela minha vida, né? Se Deus nos direcionou nessa noite até mesmo com uma palavra diferente, porque nós estamos precisando, amém? Deus não manda palavrinha só para ocupar espaço do culto, porque tem que ter palavrinha. Deus sempre manda palavrão para o nosso coração, né? Sempre uma palavra grande e forte para o nosso coração. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, como temos feito desde o início desse culto aqui, Senhor, e sentimos o Senhor passando no nosso meio, Senhor, porque onde há oração, onde há crente buscando, nós sabemos que o Senhor está. Onde há busca pelo Senhor, ali o Senhor está, Deus. E nós pedimos que o Senhor venha se manifestar no nosso meio agora, Senhor. Venha manifestar no nosso meio, primeiro com a compreensão da Tua palavra, com a visitação do Teu Espírito. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes, nossos olhos mentais, do nosso entendimento, do nosso intelecto, do nosso coração, dos nossos olhos espirituais, para que possamos entender e aplicar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós damos glórias ao Teu nome, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de glória, Tu és um Deus de majestade. Aleluia. Todas as coisas estão abaixo da Tua mão, porque o Senhor governa todas as coisas, e aqui está um povo submisso à Tua vontade. Por isso pedimos, amém. Fala conosco, em nome de Jesus. Tira do nosso meio toda e qualquer distração que venha nos impedir de entender a Tua palavra, Senhor. Amém. Porque Satanás, ele fica ao nosso redor, tentando nos tirar do foco, nos tirar da Tua presença.
presença, mas nesse momento nós pedimos, revela aos nossos corações o que o Senhor quer. E não só revela, mas muda as nossas vidas, Pai. E que eu seja usado pela Tua palavra neste momento, para trazer aquilo que o Senhor quer ao meu e ao coração da igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nos últimos dias Deus tem dado algumas palavras fortes, né? Deus tem pelo menos me dado algumas palavras fortes para trazer ao coração da igreja. E eu estava conversando com os meninos da equipe de louvor, e eu falo, irmãos, toda vez que uma palavra forte é trazida, uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação, ou uma palavra, né, de ajustes, porque eu entendo que são palavras de ajustes, né? Deus está querendo agir só na igreja? Não, também é na vida do pregador, né? Porque se nós vamos, se eu vou falar para vocês algo que eu não aplico, eu estou dando uma legalidade para Satanás bater em mim com aquilo que eu falei. Então é interessante, eu estava falando para os meninos, né, no domingo de manhã, após o culto, né, falaram, rapaz, muitas palavras fortes, isso aquilo. Eu falei, cara, vocês não têm noção como Satanás tem tentado me atingir nessas áreas que eu tenho falado para a igreja, né? Até brinquei com os meninos, não sei se os irmãos lembram, quarta-feira passada, eu até fiz uma brincadeirinha das fotos no Instagram, né, da sensualidade no Instagram. O que teve de fotos no Instagram essa semana tá louco, irmãos, entende? Então, se eu não cuido, se eu não vigio, se eu não me guardo, Satanás vai pegar. E só sobre o Lucas, eu penso, isso também vem sobre a igreja, isso também vem sobre nós. Então, porque se Deus está usando uma palavra de repreensão, de contenção talvez para a igreja, uma palavra de ajuste para a igreja, é porque Ele quer que a igreja cresça naquele aspecto. Em primeiro ponto, que a igreja cresça naquele aspecto. Em segundo ponto, nós precisamos vigiar, porque nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, né? Então, eu creio que se a igreja não vigiar em tudo aquilo que é pregado e trazido, porque vem do altar de Deus, irmãos, vocês têm palavra sempre quentinha, que sai do forno, sai da casa do pão. Vocês estão recebendo sempre palavras quentinhas, porque eu tenho tranquilidade em dizer que aquilo que vocês têm recebido da minha boca e da boca do pastor é palavra que vem do trono de Deus, não vem de nós. E vem para edificação e crescimento da igreja. E se Deus está nos alertando, e se Deus está trazendo essa palavra para mim, irmãos, eu não tinha pensado em falar isso, tá? Mas tem tudo a ver com o texto. E se Deus está nos alertando, eu acho que nós também, assim como acontece com o pregador, acontece com a igreja também. Assim como acontece com o pregador, com certeza Deus atacou muito, Satanás atacou muitos na igreja nesse aspecto. E nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque Satanás, como o texto mostra aqui, Satanás só se afastou de perto de Jesus, porque Jesus respondeu Satanás, deu a bordoada, né? Porque Jesus não é bobo, Jesus sabia quem era Satanás, Jesus não é humano para cair facilmente, né? Tanto que Satanás levou Jesus num nível de tentação que eu e você talvez não seríamos tentados, porque como eu falei, frisei no texto, Satanás levou Jesus a enxergar os reinos da terra numa tacada só. É uma coisa, assim, irmãos, de extraterrestre, né? Coisa de que a gente não entende. Vamos falar de extraterrestre, não é ET, não. Estamos falando de algo que nós, do planeta Terra, dos terrestres aqui, não entendemos. É algo espiritual mesmo, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que Satanás, ele não brinca em serviço, né? E que ele está o tempo todo buscando uma forma de fazer com que a igreja Batista Tatiaia não cresça. E se temos recebido de Deus palavras de exortação, palavras de cuidado, porque eu entendo como palavras de cuidado, irmãos, eu não penso como palavra de Deus para que a gente venha, para que a gente só tome suco. Eu acho que é para crescimento, irmãos, é para crescimento. Irmãos, eu tenho orado, eu já vi algumas vezes o pastor orando assim também, para que essa igreja seja madura. E essa igreja só vai ser madura quando coisas de criança não serem mais motivos de tropeço para nós. Satanás,
Satanás com certeza não tentou atingir Jesus em poucas coisas. Satanás sabia que para atingir Jesus, ele não ia atingir Jesus com fofoquinha. Satanás não ia atingir Jesus com picuinha de trabalho, né? Faz conosco, porque a gente é fraco, né? Mas Deus, eu entendo que Deus está querendo levar a nossa igreja para um outro nível espiritual, porque eu entendo, irmãos, que é hora para isso, sabe? Como eu falei no domingo pela manhã, né? Falei também na quarta passada, está sendo uma constância, irmãos. Se nós não mudarmos, a igreja morre. E eu estou preocupado, irmãos, estou preocupado muito com os crentes da nossa época, porque essa questão do comodismo, essa questão do fast food, né, uma palavra rápida, uma palavra que vem só para, né, aquela palavra de coach muitas vezes, aquele autoajuda. Irmãos, nada contra as palavras, né, de autoajuda e assim vai, mas irmãos, eu acho que nós não. O glacê do bolo é bom? Né? Não, irmão, o glacê do bolo é bom, mas só glacê é gostoso? Não, a gente precisa do complemento, a gente precisa de mais coisa, entende? A gordurinha da carne lá, assando, pingando na brasa é boa? Comer só gordura é bom? Não, enjoa, é ruim, né? Então assim, por isso que a gente chama o Lucas para comer o churrasco, a gente dividir a gordurinha com ele também. Irmãos, mas nós precisamos entender que o Senhor está nos levando a outro nível. Eu acho que é importante nós entendermos isso. O Senhor está nos levando a outro nível. Porque coisas de criança, deixa para outra gente. Talvez é isso que o Senhor está fazendo conosco. Coisas de criança, coisas de crente bebê na fé ainda, não. A Igreja Batista Itatiaia não. Porque eu já estou preparando para eles uma maturidade. E eu penso assim, irmãos, nossa, que arrogância, Lucas. Irmãos, eu prefiro sempre pensar que Deus tem mais para mim. Eu sempre penso que eu não posso ficar no meu comodismo. Eu sempre tenho que ter algo a mais, né? Em Deus eu preciso ter algo a mais. Então, se Deus tem trazido essas palavras, irmãos, precisamos vigiar. Você que também está assistindo aí nas redes sociais, aí, né? Vai assistir depois no WhatsApp, né? Através do YouTube, eu digo, vigia. Deus vai atingir você. Deus não, né? Satanás vai atingir você também. E Deus já está te alertando, né? Deus está nos alertando, irmãos. Então precisamos ficar atentos. E quando eu olho para esse texto específico aqui, eu vejo que existem 3 pontos que nos levam a uma reflexão, e talvez sejam os pontos que mais mexem com a humanidade como um todo, né? Porque quando Jesus responde de uma maneira ampla, usando os textos bíblicos. Primeiro, porque a resposta, para nos mostrar que a resposta para todas as coisas e todos os ataques de Satanás estão aonde? Na Bíblia. Está sendo tentado na sexualidade? Vai para a Bíblia. A Bíblia tem resposta. Está sendo tentado na fofoca? Vai para a Bíblia, lá tem resposta. Está sendo tentado na inveja? Vai para a Bíblia, lá tem resposta, né? Sempre tem resposta na Bíblia. Mas existem aqui 3 pontos que são talvez os que mais nos abalam como humanidade, né? E esses 3 pontos quais são? Pão, amém? Pão. Segundo, Jesus foi tentado aonde? Na adoração. E Jesus foi tentado no orgulho. Porque, irmãos, todos nós queremos nos alimentar, obviamente. Nós ficamos loucos quando falta comida em casa, não é não? Né? Quando falta comida em casa, pode faltar sei lá o que, irmãos, mas faltou comida. Eu acho que parece que não tem nem comida para comer, né? Então, assim, precisamos entender que Satanás ele atinge sempre o ponto certo, né? Porque ele quer te derrubar naquilo, né? E o alimento, irmãos, sabe, a noção mais básica da sobrevivência, né? No segmento, na ciência humana, existe um camarada chamado Maslow. Esse camarada ele construiu uma pirâmide, é conhecido como pirâmide de Maslow, né?
E lá ele fala das intenções, né? O que motiva o ser humano. E a base dessa pirâmide, então vai lá, questões básicas de sobrevivência, comida, tal, segurança. Aí ele vai falando do lazer, ele vai falando de várias coisas. Se não me engano, são cinco patamares lá daquela pirâmide, né? Mas o básico, o alicerce, as necessidades mais básicas do ser humano estão nas necessidades fisiológicas. Sempre fisiológico. Nós temos fome, nós temos sede, nós sentimos frio. O que é fisiológico? É tudo que o seu corpo precisa. Quando jejuamos, que é o caso de Jesus estava no momento de jejum. Jesus estava se preparando para um momento ímpar. Jesus estava começando o ministério dele. Ele havia acabado de ser batizado. Fala que ele havia saído do Jordão, cheio do Espírito Santo, né? Foi para onde? Para o deserto. Orar mais um pouco, buscar mais um pouco, né? E Jesus estava com fome, obviamente. Foram 40 dias ali, né? Com fome, não sede. Jesus bebia água, estava no deserto, obviamente não precisava, e 3 dias sem água a gente morre, né? Então Jesus estava no deserto, estava com fome. Satanás atingiu na necessidade básica, na necessidade mais, naquilo que você acha que é direito seu como ser humano. Pegaram? Aquilo que você entende como sendo direito seu. Nós dizemos que todo ser humano tem direito, né, à cidadania, à saúde, à segurança pública, ao alimento, à educação. Isso é necessidade básica do ser humano, né? São as coisas básicas para uma sociedade subsistir, né? E Satanás, ele vai sempre aonde? Na nossa necessidade básica. O que falta na sua vida? E é ali que ele vai tentar. Irmãos, muitas vezes Satanás, ele vai até mesmo, como a gente vê aqui, né, que ele fala de uma situação, né, ele faz uma jogada, ele fala assim: pega as pedras, transforma em pão. Traduzindo, dá o seu jeito, dá os seus pulos aí, faz do seu jeito. Não, você não precisa de Deus, não. Faz. Não, é direito seu, é necessidade básica do ser humano. Dá um jeito aí, você não precisa de Deus. E muitas vezes nós acabamos acreditando que o nosso trabalho, Deus não precisa estar nele, porque o trabalho assim, está dentro das questões básicas nossas, né? Se a gente não trabalha, a gente não come. Se a gente não trabalha, a gente não se veste. Se a gente não trabalha, a gente não tem nem lugar para morar, né? Então, assim, muitas vezes nós queremos dar o nosso jeito. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma. Muitas vezes, e Satanás sabe disso. E é aí que muitas vezes nós caímos, porque nós escolhemos não depender das coisas de Deus, e nós escolhemos dar o nosso jeito, dar os nossos pulos, né? A gente quer, não, Deus, pode deixar que eu estou agilizando aqui já. Irmãos, não estou dizendo que o crente tem que deixar de trabalhar, ficar esperando cair do céu. Não é isso. Eu estou falando que a dependência para as coisas que você pode fazer, né? Até nisso nós precisamos confiar e esperar que Deus faça, porque nós não podemos acreditar e sermos presunçosos. E é por isso, irmãos, que a gente, sabe, eu penso, não estou dizendo que o crente não pode passar por privação financeira, mas eu vejo que muitas vezes a gente acaba passando porque a gente confia no nosso chefe, a gente confia no nosso trabalho, a gente confia nos contratos, né? Eu acabei de encerrar um contrato na prefeitura lá, que era um negócio que era bom para mim, entende? A gente confia nas coisas, e nós deixamos de confiar naquele que criou as coisas e que manda em todas as coisas, que é no próprio Deus. A gente tenta dar o nosso jeito, né? Então, irmãos, a nossa casa, nosso casamento, nossa família, a gente tem que depositar nas mãos de Deus. A gente tem que deixar Ele fazer. A gente tem, qual que é o nosso papel como crentes? Buscar a orientação de Deus. Deus, eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que trabalhar. Deus, eu tenho que cuidar da minha família, eu sei que eu tenho que cuidar da minha família. Mas Deus, como eu posso fazer? Como o Senhor quer que eu faça? Porque o crente começa na oração e termina na oração, irmãos. O crente precisa viver no óleo.
A gente precisa viver na oração, a gente precisa viver na palavra, senão seremos pessoas normais e comuns, né, que vão viver vidas normais e comuns. Mas Deus nos chamou para coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. É isso que Deus nos chama, porque Deus preparou tais coisas para nós. Irmãos, é tremendo quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê que Deus, antes da fundação do mundo, preparou tudo o que nós precisávamos. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 1, fala lá que antes da fundação do mundo, a formação, antes que a pedrinha, o alicerce principal do mundo fosse lançado, Deus já tinha preparado todas as bênçãos nas regiões espirituais para nós. Então nós precisamos entender que está tudo pronto. O teu próximo emprego, se você for demitido ou demitida, está na mão de Deus. O que você vai comer hoje, você pensa que vai preparar algo, mas Deus já sabia, Ele já tinha preparado para você. Entende? Então nós precisamos entender que o controle soberano das nossas vidas, inclusive algo tão essencial como o ar que entra e sai dos nossos pulmões, vieram da boca de Deus, porque foi Deus que soprou em nossas narinas a existência. Sem a existência soprada por Deus nas nossas vidas, não existiríamos. Então, meu Deus, meu tudo é seu. Deus, desde o básico ao que é superficial, supérfluo, está nas tuas mãos e vem do Senhor, né? Vem das mãos de Deus. Segunda tentação de Jesus foi na questão da adoração. Irmãos, o que é adoração? Eu penso que ser adorado é ser importante. Ser adorado é ter importância. E muitas vezes, em função do nosso ego, das nossas carências, das faltas afetivas dentro de nós queremos ser importante para as pessoas e queremos ganhar lugar de destaque e evidência na vida das pessoas. E isso é uma forma de desajuste na vida do ser humano, porque nós queremos ser o centro das atenções, nós queremos que o mundo gire em torno de nós, e o mundo não gira ao nosso entorno. Mas nós precisamos entender que o objeto de adoração tem que ser sempre o Senhor. O depósito da nossa adoração tem que ser sempre o Senhor. Por isso que nós cantamos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória vai fazer reconhecido, né? É por isso que Jesus falou assim: quem vocês dizem que eu sou? Quem estão falando que eu sou? Você é Elias, profeta? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedrão, cheio do Espírito Santo, assim: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Irmãos, Cristo, Jesus Cristo, né? Messias, Jesus, Messias, Cristo, ungido. Tu és o ungido. Ungido é aquele que foi escolhido por Deus. Esse é o significado do nome de Jesus. O que foi ungido por Deus, o que foi escolhido. Quem é o centro das nossas vidas é o Cristo. Jesus tem que ser o Cristo sobre as nossas vidas. Ele tem que ser a quem a nossa devoção tem que ser velada a Ele. A nossa, sabe, o objetivo da nossa mente tem que ser para Ele, e não para as nossas carências e a nossa vontade de sermos saciados, sabe, sermos preenchidos. Um outro problema, né, que assim, como psicólogo, a gente tem visto na sociedade aí, é porque nós vivemos uma sociedade com uma necessidade imensa de ser satisfeita. Uma sociedade que só quer ganhar, só quer satisfação, prazer. E isso tem sido um problema muito grande, porque acaba que os nossos filhos, né, a geraçãozinha, os nossos adolescentes, já estão indo nessa vibe, porque a gente pede, quero comida, peço comida no aplicativo, vem para mim, eu não preciso nem ter a angústia de ter que pegar meu carro e ir lá comprar. O negócio é muito cômodo. Então, cada vez mais, a nossa autossatisfação, o nosso ego, ele está sendo algo que não está tendo limites. E nós precisamos entender que nós não precisamos ter a vida boa sempre. Irmãos, nós
precisamos até mesmo desejar passarmos por provação e por tribulação, irmãos. Sabe por quê? Porque isso mostra para nós que nós somos dependentes do Senhor. Eu tenho uma filosofia comigo, irmão. Se eu não estou sendo provado, se eu não estou sendo tentado, alguma coisa tem que estar de errado. Sabe por quê, irmãos? É simples a minha lógica. Você acha que Satanás vai tentar alguém que está nas mãos dele? Já está na mão dele, já está garantido, né? Satanás não precisa, entende? Tanto que a Bíblia diz, né, nós vamos ver lá toda a exortação de Paulo à igreja de Corinto, que a sociedade, a humanidade está se perdendo nos desejos carnais. Satanás não precisa tentar alguém que está ali fora, não, irmãos. Não precisa. Agora, o crente que não passa por provação, o crente que não passa por tribulação, tem coisa errada aí. Então, se você está sendo tentado, se você está passando por alguma perseguição, alguma angústia, dê glórias a Deus, né? Eu me senti envergonhado há um tempo atrás, porque eu estava passando por umas dificuldades, eu estava reclamando da dificuldade. Eu falei assim, puxa Deus, mas a gente é animado demais, a gente só quer viver no bom, a gente só quer viver no melhor. Irmãos, cuidado com a adoração, com nós nos colocarmos em um lugar de muita evidência, até para nós mesmos, entende? Nós queremos que o nosso ego seja satisfeito a todo tempo, de todas as formas. A gente só quer ganhar. Irmãos, o perder não é importante. Perder não é importante. Perder é extremamente importante, irmãos, porque quando a gente perde, a gente primeiro dá valor, a gente aprende com a queda, com a derrota. É importante para o processo de crescimento. Por isso que até dentro da psicologia a gente diz para os pais, tem que deixar o bebê chorar, né? Hoje eu entrei num dilema lá, né? O bebê estava chorando lá, e aí a gente deixou ele, estava chorando um pouquinho lá, assim, não, deixa ela chorar, não tem problema. É importante, senão ela vai acostumar a estar só no colo, não é assim não? E aí coitado de mim quando o bichinho começar a pesar mais, né? Eu vou ter que ir para a academia ganhar muque, né? Porque esse meu corpo másculo aqui malhadão, né, irmãos? Então assim, o bebê tem que acostumar a estar no carrinho também. Então nós precisamos entender que a angústia é algo que nós vamos sempre viver com ela. É importante que eu aprenda a viver com angústia. Quando eu só tenho sim, em que momento eu cresço? Na verdade, quando vem um problema, eu me desestrutura. Por isso a gente tem adolescentes. Por que o adolescente ele sai tanto fora da casinha assim? Por que eles querem se cortar? Por que aquele adolescente é sempre tudo exagerado? Porque eles não têm estrutura. Porque eles ainda estão aprendendo os macetes da vida. E os macetes da vida a gente aprende muitas vezes dando a cara na porta. Não é não, irmãos? É necessário que a gente passe por derrotas, para a gente até mesmo quando passar pela vitória, a vitória tem um sabor diferente. Então cuidado com a endeusificação do nosso ego, das nossas vidas. Então eu acho que isso é importante para nós como igreja, porque a partir do momento que Deus trouxer crescimento para essa igreja, e Ele tem trazido, irmãos, glória a Deus, Deus tem trazido crescimento para a nossa igreja, tem, irmãos. Como o pastor falou, em época de pandemia, nossa igreja não fechou, pelo contrário, nossa igreja está expandindo. Estamos expandindo ministérios, irmãos. Parece que a igreja está parada, não está parada não, nos bastidores tem muita coisa acontecendo. Daqui uns dias a gente vai trazer alguns desafios no aspecto de missões, a gente está com a intercessão, e aí assim vai. No ministério infantil, a igreja não tem parado lá, com tarde alegre, com isso, com aquilo. Nós temos visto a atividade das irmãs sempre aí, a igreja não está parada, enquanto tem muitas igrejas morrendo em época de pandemia. Nossa igreja está se mantendo, e ela não está se mantendo apenas, ela está expandindo. Então eu vejo que isso é muito bom para nós, mas nós também precisamos ter cuidado para que a gente não se sinta muito autossuficiente e deixe Deus um pouquinho de lado. Não, Deus, a gente está sabendo fazer, beleza, relaxa aí Deus no seu trono, e a gente vai cuidar por aqui. Então é um cuidado para nós como igreja, porque certamente seremos tentados sobre isso, irmãos. Certamente seremos tentados quanto à arrogância e à presunção que a igreja pode tentar ter. Então nós precisamos cuidar disso, né? Cuidar dos ministérios, a arrogância do ministério. Irmãos, o ministério de louvor não é do Lucas. O ministério infantil não é da irmã Deus, sei que coisa. A igreja não é do pastor Gaudilei. E assim vai. Irmãos, nós fomos colocados temporariamente nessa função. Eu entendo assim.
Eu sou da Igreja Batista Itatiaia, amo a Igreja Batista Itatiaia, mas eu estou aqui até quando Deus quiser. Não foi o Lucas que quis vir para cá, nem o Gaudilei que quis trazer o Lucas para cá. Eu entendo que Deus uniu propósitos, objetivos. Até quando o pastor Gaudilei vai estar nessa igreja? Até Deus mudar e ordenar. A igreja é sua, pastor? Só porque o senhor deu o pontapé inicial? Se Deus te mandasse para um outro canto, o senhor iria? A mim também, irmãos. Amo vocês. E tenho gostado muito do que eu tenho crescido e aproveitado aqui na igreja. Deus tem me dado assim, um despertamento espiritual muito diferente. Irmão, sempre preguei. Não é por falta de microfone, porque pela banda já pude cantar em muitos lugares, por pregar já pude pregar em muitos lugares, mas o que tenho recebido de Deus aqui nesse lugar tem sido maravilhoso, porque eu entendo que era necessário que eu estivesse aqui, porque Deus precisava destravar algumas coisas na minha vida, e só destravaria se eu estivesse aqui. Então tudo nós precisamos entender que está no controle de Deus, e nós precisamos entender que até a luta traz o crescimento. E essa igreja vai crescer, só que essa igreja também vai passar por lutas. Essa igreja também vai passar por dificuldades. Mas em último ponto, aí eu acho interessante, né, que aí no último ponto, Satanás usa uma estratégia diferente. Antes Satanás estava tentando Jesus direto no grosso. Pede pão que eu te dou pão. Me adora, que tudo foi me dado, porque a Bíblia diz, né, irmãos, que o mundo, que essa condição aqui que nós vivemos, jaz no maligno, né? O mundo, ele é governado por Satanás, porque o próprio Satanás disse, no versículo 6, que foi entregue a ele, não foi ele que fez. Satanás não criou nada, Satanás não cria nada, mas foi-me entregue todas as coisas. E se você me adorar, eu vou fazer com que você seja adorado. Beleza. Satanás estava pegando ele diretamente, só que não estava dando certo. Ele usou uma última estratégia com Jesus. Ele usou a palavra. Porque o crente maduro, ele pode cair também dentro da arrogância e da presunção dele dentro da palavra, irmãos. O crente pode ser arrogante? O crente pode ser arrogante? Pode. Eu posso manipular o texto bíblico e fazer vocês acreditarem que porque Deus colocou a mim, pastor Gaudilei, a liderança, para que vocês nos sigam, para que vocês sejam, está vendo a cor da minha meia aqui, branquinha? Vocês vão ser, todo mundo cadê meia branca, todo mundo vai usar meia branca, porque o líder de vocês está usando meia branca, porque eu sou a autoridade de Deus estabelecida sobre a igreja, você vai usar meia branca, que eu uso meia branca. Entendam, nós precisamos cuidar, inclusive, na nossa arrogância como cristãos. Irmãos, me envergonha. Eu também entendo que isso aí parte da estratégia de Satanás também, mas me envergonha quando nós crentes queremos mostrar que nós somos melhores porque nós somos crentes. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas uma coisa que o crente sempre, o não crente sempre joga contra nós, é que eles dizem, eu já ouvi isso em muitas bocas não crentes, que nós nos achamos demais. Vocês já ouviram isso? O crente se acha demais? Porque o crente acha que só eles vão para o céu. Alguém já ouviu essa frase? Eu já ouvi muito, né? E isso fecha o coração de muito não crente, porque ele fala assim, não, aquele povo é tudo arrogante. E a gente como igreja tem caído por causa da nossa arrogância. Então não é mesmo, irmãos. Por isso que eu falo que a salvação não é só para nós. Por isso que eu falo que a gente não é especial, como a gente acha que somos especiais, e que a salvação não é só para os crentes. E não é, irmãos. A graça, ela é como se fosse vou pegar um exemplo aí. A graça, ela é como se fosse R$1 milhão que Deus deposita no seu banco. Você escolhe sacar esse dinheiro ou não. Nós crentes sacamos o dinheiro. Na conta do não crente também tem os R$1 milhão lá que Deus depositou. Só que eles ainda não sacaram. E às vezes nem sabem que tem R$1 milhão na conta deles. E quando eu e você, como crente, escolhemos, né, isso na verdade entendemos, porque não é só uma questão de escolha, é uma questão de convocação de Cristo. Quando nós vamos e anunciamos, nós estamos falando, ei, você tem R$1 milhão na sua conta, vai lá sacar. Entende?
Então, não é só para os crentes, é para todos. Só que nós, crentes, estamos fechando o coração do povo porque nós acreditamos que nós somos os eleitos. Apenas nós somos os eleitos. Nós somos eleitos, irmãos? Somos. A palavra de Deus diz que somos eleitos. Somos, não estou dizendo que não somos. Entende? Mas o problema é quando nós queremos mostrar algo que acaba sendo uma religiosidade que acaba afastando as pessoas. Então o crente pode pecar ao deturpar a palavra? Pode. Satanás deturpou a palavra para enganar Jesus. Veja, para tentar enganar, né? E disse, né? No 9, perdão. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, o topo lá, o pico da religião, né? O pico sabe, o lugar mais referência para o judeu, né? O lugar onde a palavra de Deus estava, né? E aí ele começa a usar o que? Textos bíblicos, né? Ele diz assim, porque está escrito: aos anjos ele dará ordem, e ao seu respeito para que o guardem. Isso está em Salmos 91, 11. E ele continua, versículo 11: e o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma, para que o teu pé nem chegue na pedra. Salmos 91, 12. Jesus respondeu ao diabo: também que foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mas Jesus usou Deuteronômio 6,16. E tendo concluído essas tentações, Satanás, olha, ele só se afastou, só tomou distância. Quando Satanás viu que Jesus estava forte, vamos trazer para o crente, quando Satanás vê que o crente está forte, Satanás começa a atacar na arrogância do crente. E esse é o problema. A arrogância do crente. Eu me sinto o cara por ser o eleito. Se você é o eleito, é o eleito, mas por graça, não é porque você mereceu. É por isso que Paulo, pela graça vocês foram salvos. Mas olha, não veio por vocês. E não é por coisa de ações humanas, para que vocês não se gloriem. Paulo fala assim: olha, você é o cara, porque você foi salvo, você tem a graça. Olha, mas meu querido, não se ache, não foi pelo que você fez. Irmãos, precisamos cuidar, porque a arrogância derruba o crente. Eu não posso usar, eu costumo dizer o seguinte: eu não posso usar a palavra como um taco de beisebol para acertar os outros. Irmãos, eu tenho um método, eu tenho uma estratégia de evangelismo. Eu não gosto de falar de Jesus para as pessoas dizendo que você vai para o inferno. Por quê? É a mesma coisa pegar a minha Bíblia e tentar bater na pessoa, para ela acreditar que ela precisa se converter. Mas eu prefiro pensar e dizer para a pessoa assim: olha, não é bom a gente viver com alguém que a gente ama? É bom. Você não quer só andar com pessoas que te amam? É. Como você se sente quando você é amado? Ah, assim. Pois é, agora imagina você viver na eternidade do lado de alguém que te ama. Existe o inferno? Existe o inferno. O inferno está preparado para aqueles que não amam e não temem Deus. Está preparado. Mas Deus preparou uma eternidade para você no céu. É diferente, irmãos. Mas eu poderia usar a mesma conotação, os mesmos textos bíblicos para falar assim: olha, Deus preparou o céu para quem aceita Ele, e o inferno ao seu pecador. Se você não aceita, você vai para o inferno, hein? Eu falo assim: não, você é filho amado. Olha a chave: você é filho amado, você é filha amada, porque Deus chamou, Ele preparou para você um lugar maravilhoso. É temporário? Não, porque as coisas temporárias são coisas de humanos. Deus preparou para Ele. Então, irmãos, vocês entendem quando a gente pode manipular a palavra de Deus para o crescimento? Então nós precisamos cuidar com a nossa arrogância como cristãos. Eu acho que isso tem sido um problema nos nossos últimos dias. Porque cadê os crentes aí? Cadê os crentes? Cadê os crentes com pandemia? Cadê os crentes, irmãos, orando? Cadê os crentes? Graças a Deus, assim, na verdade, mas não vou falar, né? Eu tenho visto, eu participo de grupos de intercessão, né, de movimentos. Eu vejo o povo orando, eu vejo o povo se levantando, mas ainda tem muita gente dormindo. Então, assim, nós precisamos cuidar, porque a igreja é no momento de pandemia que a gente vê se o crente é crente de verdade, né? Se ele realmente está vivendo diante de Deus, se ele realmente está... Porque, irmãos,
pela necessidade básica, olha lá, primeiro lá, pirâmide de Maslow, lá, né, a primeira tentação de Jesus, né, pela necessidade básica, segurança, tipo, não, vou ficar em casa, mais seguro, quietinho aqui, não, vou ficar de boa aqui, vou ficar de boa, não, eu sou crente, sou forte, Deus está em todos os lugares, considerar Deus em qualquer lugar, verdade, mas irmãos, aí a gente também esquece de outros textos bíblicos, que fala que a gente tem que congregar, né, que fala que é importante os irmãos viverem em comunhão, né, e assim vai. Então, só para fechar essa palavra, irmãos, quem está em pé, cuide para que não caia. Por isso eu comecei essa mensagem falando de como Deus atinge a minha vida, e atingiu a minha vida enquanto eu, como pregador, tenho trazido algumas palavras. E eu acredito que Satanás, assim como tentou a mim, vai tentar a igreja. Porque Satanás, irmãos, ele só vai ficar realmente longe de você, e Satanás não vai mais te tentar quando você estiver no céu. Porque Paulo, quando a gente lê textos bíblicos onde Paulo fala assim da vontade dele, militando, né, contra as coisas espirituais, que ele acaba fazendo, as coisas que ele não quer, ele acaba fazendo, as coisas que ele quer fazer, essas ele não faz, está lá em Romanos, não vou lembrar o capítulo certinho, né, mas aí acontece o que? Paulo está falando ali, irmão, nós temos duas ideias. Paulo, quando a gente vai para o original, nós temos duas palavras para falar sobre corpo. Nós temos soma, corpo, isso aqui, ó, você pega, aperta e dói, ok? É o seu rim, o seu fígado, o seu corpo, é o seu organismo, isso é soma, né? E nós temos os sarx. Sarx é o desejo da carne, é a carnalidade. E Paulo, quando ele está falando assim, o desejo que as coisas que eu não quero, esse eu acabo fazendo, ele está falando do quê? Do sarx. Está falando dessa carnalidade, irmãos, porque enquanto vivemos, seremos tentados pelas sarx, seremos tentados pela nossa carnalidade enquanto existência humana. Porque, irmãos, eu duvido, quem está passando fome não pensa se Deus está ou não está com ele. É muito difícil. Pode passar, não estou dizendo que o crente blasfeme e deixe de seguir a Deus, né? Mas eu estou dizendo assim, que é natural, é inerente do ser humano nós pensarmos assim, poxa, né, Deus deve ter me abandonado, né, alguma coisa deve ter dado errado aí no caminho, né, porque nossa carne, ela diz isso para nós, porque nós somos fracos, porque a nossa carne é fraca, né, como diz o ditado popular aí, né, a carne é fraca, né, texto bíblico na verdade, né, irmãos, mas era essa palavra que eu queria trazer, uma palavra de fique ligado. Fique atento, né? Satanás ele não brinca, Deus tem dado palavras para os nossos corações edificantes, e se o próprio Cristo foi tentado, seremos tentados também. Mas aquele que vence, assim como aquele que vencer essa temporada na vida terrena aqui, vai receber o tesouro incorruptível, né? Aquele que vence a provação e a tentação, esse alcança a vitória. Irmãos, crente tem vitória? Aleluia! Crente tem vitória, crente só vive em provação? É claro que não, né? A gente também precisa entender, né, que tem um momento da bonança também, né? Tem um momento, né, que assim como eu ando pelo vale da sombra da morte, né, eu só sei que eu passo pelo vale da sombra da morte porque antes eu já sei que o Senhor é o meu pastor. Eu passo pelo vale da sombra da morte? Passo. Isso vai acontecer na minha vida? Vai. Mas eu tenho um pastor, lembra minha alma? Eu tenho um pastor, ele anda comigo. Então não significa que a gente não vai passar, mas irmãos, entendam, né, que nós, para que Deus possa fazer crescimento para nós, é necessário que estejamos atentos, porque Satanás é sorrateiro. Satanás, ele é meticuloso. Você dorme, Satanás não. Enquanto você dorme, ele está tramando. Entende? Então é por isso que a gente cai. A gente cai por bobeira, né, irmãos? Eu costumo dizer, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha, né? E Satanás coloca pedrinha para você cair. Porque se fosse uma coisa muito escandalosa, você fala, sai, eu te repreendo, você quer e tal. Mas Satanás pega o crente no detalhezinho. Ah, Deus, é só uma olhadinha. Ah, Deus, o Senhor me deu um dinheirinho a mais esse mês, eu não vou devolver meu dízimo, não. E assim a gente vai indo, irmãos. Satanás não vai pegar você nas coisas grandes. Ele vai começando levando você no tanto faz, nada a ver, e assim vai, o negócio vai piorando. Amém? Então a palavra é:
Vamos ficar ligados. Amém?